Olá, boa tarde. Uma ameaça constante. Ano após ano, as autoridades brasileiras tentam conter a destruição de nossas matas. Mas os números ainda são alarmantes. Na Amazônia, o desmatamento neste ano já alcançou quase 12 mil quilômetros quadrados. E no Cerrado, o desmatamento aumentou e alcançou o maior índice da história. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos falar da defesa do meio ambiente e sobre o que o Judiciário tem feito para ajudar nessa luta. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a transferência de ex-deputado Roberto Jefferson para hospital particular. Lei da Ficha Limpa, norma que foi criada para ajudar a moralizar a política, completa 13 anos. E ainda, a Justiça Federal autoriza a operação contra a quadrilha que mandava ilegalmente brasileiros para os Estados Unidos. Após a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o ex-deputado Roberto Jefferson foi transferido para o Hospital Samaritano, Botafogo, para fazer tratamento e exames médicos. A repórter Regina Souza traz as informações. Roberto Jefferson deu entrada no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, em Bangu, na última sexta-feira. Segundo a defesa, o ex-deputado apresentava quadro de confusão mental, alucinações, desidratação e estado geral ruim, com necessidade de exames neurológicos que não poderiam ser feitos no hospital penitenciário. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes mantém a prisão preventiva de Roberto Jefferson e autoriza a transferência dele para o Hospital Samaritano, Botafogo, somente para tratamento médico com aplicações de medidas cautelares, como a proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial, proibição de acessar as redes sociais, ainda que por meio da assessoria de imprensa. Jefferson também fica proibido de conceder entrevistas e ainda não poderá usar o celular, tablets ou qualquer outro aparelho de comunicação. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, o descumprimento de qualquer uma dessas medidas implicará no retorno de Roberto Jefferson ao sistema prisional. A Lei da Ficha Limpa completou 13 anos ontem, dia 4 de junho. Criada a partir da iniciativa de brasileiras e brasileiros, a regra impede que pessoas condenadas em segunda instância concorram a cargos públicos por 8 anos. A reportagem é de Carol Lasnor. A Lei da Ficha Limpa foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2010 e aplicada pela primeira vez nas eleições de 2012. Foi criada por iniciativa dos próprios brasileiros. Mais de 1.600.000 pessoas apoiaram o projeto de lei. A lei define condições que impossibilitam a disputa de um cargo eletivo por 8 anos, ter mandato cassado ou contas rejeitadas por improbidade administrativa, fazer doações eleitorais consideradas ilegais, ter condenação em processos criminais por um órgão colegiado, profissionais condenados por tribunais de ética ou conselhos de entidades de classe. Também fica inelegível quem renunciar ao mandato para evitar um possível processo de cassação. A lei marcou o país ao mudar os padrões do cenário político brasileiro e ainda despertou nos cidadãos a consciência sobre o poder da mobilização popular, da responsabilidade sobre os candidatos e do que é feito em nome dos eleitores. O município de Lamim, em Minas Gerais, elegeu uma nova prefeita e um novo vice no domingo. Mirene Silva, do PP, foi escolhida como nova prefeita e GG Bandeira, do PL, concorreu como vice na chapa. A eleição suplementar foi realizada porque o candidato mais votado em 2020, Roberto Juca, foi condenado por crime ambiental e se tornou inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Mirene Silva recebeu 1.759 votos, o que representa mais de 65% dos votos válidos. A nova prefeita já estava ocupando o cargo de forma interina,
e agora deve comandar o município até dezembro de 2024. 2 novos ministros substitutos tomam posse no Tribunal Superior Eleitoral na próxima terça-feira, dia 13 de junho. O repórter Fábio Ruas tem as informações. Os ministros Gilmar Mendes e Antônio Carlos Ferreira vão ser empossados no gabinete da presidência do TSE a partir das 6 horas da tarde. Gilmar Mendes vai ocupar uma das vagas de substituto reservadas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele já foi presidente do TSE 2 vezes, quando foi eleito em 2006 e em 2016. Já o ministro Antônio Carlos Ferreira estreia como substituto em uma das vagas destinadas ao Superior Tribunal de Justiça. Está no ar um novo episódio do podcast Supremo na Semana. Dessa vez você acompanha como foi o julgamento da definição da pena do ex-senador Fernando Collor. Quem será o ministro substituto do ministro Ricardo Lewandowski, entre outros assuntos. Acompanhe na narração de Rossini Gomes. Entre os destaques da semana na corte está o julgamento da ação penal que condenou o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello. Os ministros entenderam que ficou comprovado que Collor, com a ajuda dos empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamaschi, recebeu 20 milhões de reais em propina para viabilizar negócios entre a BR Distribuidora e a UTC Engenharia. As penas foram definidas na quarta-feira passada, como explicam a consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Gisele Reis, e o jornalista Mauro Burlamac. A pena final do ex-senador Fernando Collor ficou em 8 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial fechado, mais 90 dias multa. Né? O valor dessa multa aí é 5 salários mínimos vigente à época dos últimos fatos, né, delituosos. O Pedro Paulo Bergamaschi Ramos, que é o empresário, teve uma pena final de 4 anos e 1 mês de reclusão, regime inicial semiaberto e 30 dias multa. O Pedro Paulo foi condenado por corrupção e só a corrupção, né? A associação, no caso, teve a prescrição das penas. E o empresário Luiz Amorim foi condenado a 3 anos de reclusão, regime inicial aberto e 10 dias multa. No caso dele, foi só lavagem de dinheiro, a pena de associação ficou prescrita. A quantidade de pena que vai determinar qual é o regime inicial que será cumprido. Então, para penas até 4 anos, o regime inicial é o aberto. Acima de 4 anos e até 8 anos, o que a gente tem é o regime semiaberto. E para penas superiores a 8 anos, é o regime fechado. Outro assunto do podcast é a indicação feita pelo presidente Lula do advogado Cristiano Zanin Martins para suceder o ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou do STF em abril. O nome do advogado já foi encaminhado ao Senado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado recebe, né, essa mensagem e vai ser indicado um relator que vai cuidar disso, vai ser feita uma sabatina. Ele vai ser sabatinado na comissão e feito o relatório dessa sabatina, aprovado este relatório, o caso então vai para o plenário do Senado Federal, que tem que aprovar o nome do indicado por maioria absoluta. Para exercer a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, tem que ter notável conhecimento jurídico e ter uma reputação ilibada. E essa indicação que é feita pelo presidente da República, como o Mauro esclareceu, ela não é soberana, porque ela precisa, na verdade, passar, né, por uma fase junto aí ao outro poder, né, em que haverá, portanto, a verificação das condições desse indicado pelo presidente da República para verificar se ele, na verdade, está habilitado a exercer uma função tão importante como a de ministro da mais alta corte do país. Ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende obras de empreendimento turístico e residencial em Maricá, no Rio de Janeiro. Confira na reportagem de Marina Campos. Para evitar danos imediatos ao ecossistema da região e prejuízos a comunidades tradicionais, o ministro Herman Benjamin determinou a paralisação imediata das obras de construção de um complexo turístico e residencial localizado em Maricá, no Rio de Janeiro. O ministro também suspendeu as autorizações e os licenciamentos da obra concedidos pelo Instituto Estadual do Ambiente, pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo município de Maricá,
em favor da construtora IDB Brasil Limitada. O Ministério Público do Rio de Janeiro, no pedido de tutela provisória de urgência, relata, entre outras coisas, que os projetos apresentados pela construtora IDB não garantem a preservação do ecossistema de restinga da Lagoa de Maricá e há possibilidade de danos a 2 grupos indígenas que habitam a região. A tutela foi proferida no âmbito de agravo em recurso especial interposto pelo INEA e pelos 2 entes públicos e já foi rejeitado pela segunda turma do STJ em decisão que ainda não transitou em julgado. Ao determinar a suspensão das obras, o ministro Herman Benjamin destacou que em 2017 o STJ manteve acórdão do TJ do Rio de Janeiro que havia suspendido todos os pedidos de licenciamento, loteamento ou instalação de qualquer empreendimento dentro ou no entorno da área de proteção ambiental de Maricá. O ministro também lembrou que a Corte Especial do STJ indeferiu outro pedido de suspensão de acórdão do TJ do Rio de Janeiro por entender que, entre outros fundamentos, a paralisação dos empreendimentos localizados na área era necessária, porque ainda estão em discussão os limites a serem observados para a edificação nessa área de preservação. Ainda segundo a Corte, a APA de Maricá constitui um ecossistema raro e tem se mostrado um dos mais ameaçados do Brasil, especialmente em razão da pressão imobiliária existente na região. A seguir, Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos falar sobre o que o Poder Judiciário tem feito para ajudar a combater o desmatamento. Eu volto já. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista no julgamento de uma liminar que suspendeu o decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que liberava construções em cavernas e grutas. A liminar foi concedida em janeiro do ano passado pelo ministro Ricardo Lewandowski, relator numa arguição de descumprimento de preceito fundamental. O julgamento ocorria em plenário virtual e os ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia já haviam votado acompanhando o relator. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente e o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostra que houve redução no desmatamento da Amazônia. Mas, em compensação, aumentou a área devastada do Cerrado. A reportagem é de Carolina Chaves. Desde 2012, o desmatamento na Amazônia triplicou em 10 anos e foi acelerado entre os anos de 2019 e 2021. Mas, a partir de janeiro deste ano, houve um sinal de tendência na redução da destruição da floresta amazônica. De acordo com o INPE, nos 4 primeiros meses deste ano, os alertas de desmatamento na área foram 38% menores que os do mesmo período do ano passado. Mesmo assim, 11.594 quilômetros quadrados foram devastados e é grande a preocupação de ativistas. A preocupação que a gente tem hoje é com justamente, esse aumento, de uma agenda ligada aos crimes ambientais, ao desmatamento, uma agenda até mesmo antiambiental, muito mais ligada a um desenvolvimento com base na contínua destruição. Então, isso nos preocupa, essa polarização, vamos dizer assim, e essa agenda, que é um resultado aí dos últimos 4 anos, que inclusive hoje está muito forte no Congresso. Já no Cerrado, onde nascem as principais bacias hidrográficas do país, as estatísticas são alarmantes nos primeiros 4 meses deste ano. Diferentemente da Amazônia, de janeiro a abril, houve um aumento no desmatamento do Cerrado, com mais de 2.000 quilômetros quadrados destruídos, 17% a mais que no ano passado e 48% maior que a média histórica. A maior parte dessas áreas destruídas está localizada em 4 estados brasileiros, por serem a principal fronteira de expansão agrícola no país e uma das grandes frentes de destruição de ecossistema do mundo. E essa é uma região de muito interesse, da fronteira agrícola. Então, principalmente ali a produção pecuária e a produção de soja vem crescendo bastante naquelas regiões. E isso leva a um aumento do desmatamento.
E isso é bastante preocupante, assim, né? Primeiro porque todos os dados mostram, a pesquisa já existe, isso é do conhecimento, né, notório, assim, de que a gente não precisa mais converter nenhuma área de vegetação nativa para produzir. O Cerrado tem apenas 3% de sua área em proteção integral, muito pouco para um bioma que tem a maior área de terras cultiváveis e de agricultura familiar do mundo e que já perdeu quase metade de sua área original. Bom, e agora para a gente falar mais sobre a preservação do meio ambiente, eu converso de forma remota, ao vivo, com o presidente da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB-DF, Rômulo Martins Najib. Olá, seja bem-vindo, muito boa tarde, obrigada pela participação. Olá, boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. É um prazer para mim poder participar e agradeço o convite. Prazer é todo nosso. Bom, nesse dia tão importante, né, que serve também assim de reflexão para ver como a gente pode avançar nessa matéria, o que o judiciário tem feito e o que o Poder Judiciário pode fazer para a gente frear o desmatamento e tentar coibir essas ações degradantes ao meio ambiente, doutor Rômulo. Olha, a atuação do Poder Judiciário, ela depende muito da atuação do Poder Executivo por meio dos órgãos de fiscalização ambiental. E quando esses assuntos chegam ao Poder Judiciário, o que pode ser feito é aplicar a lei, aplicar a legislação que já existe. Nós temos um arcabouço legislativo aqui no Brasil consistente, que é a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que é uma lei de 1981, tem a Lei de Crimes Ambientais, que é uma lei de 1998, e o próprio Código Florestal, que é de 2012. E além disso, além da aplicação da lei, construir jurisprudência, né, no sentido da proteção do meio ambiente e incentivar a reparação ambiental através das decisões, obrigar esses poluidores a recuperar áreas degradadas ou financiar projetos de conservação. O senhor citou agora decisões, né? Quais as decisões que o senhor considera mais relevantes nos últimos anos nesse sentido? Olha, nós tivemos recentemente decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, no ano passado, salvo engano, no sentido de considerar imprescritível, ou seja, afastar a prescrição do dever de indenização civil por dano ambiental, né? Então a pessoa que causa um dano ambiental, ela pode ter uma multa prescrita, mas não o dever civil de indenizar. E para citar uma decisão mais recente, né, recentíssima para ser mais exato, da semana passada, o Supremo, na ADI 6137, salvo engano, julgou constitucional a lei do estado do Ceará que proibia a pulverização aérea de agrotóxicos. Então, citando uma decisão mais ampla e uma mais recente, mas são inúmeras decisões, não só do Supremo Tribunal Federal, do próprio Superior Tribunal de Justiça, que têm sido bastante rigorosas com a aplicação da legislação em matéria ambiental. Na abertura, o senhor falou que nós temos um arcabouço muito robusto em relação a isso, né? Agora, eu acho que na prática falta dar efetividade a essas normas, seria isso? E aí só o Poder Judiciário sozinho não tem como, nem atribuição, né? Teria que ser o envolvimento de todos os atores envolvidos, né, doutor Rômulo? Exato, Rafaela. Hoje, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data que a gente tem que comemorar, sim, porque esse assunto nunca teve tão em voga, as pessoas, né, crianças, adolescentes se envolvendo com isso, mas também nós temos muitos desafios, né? O problema da falta ou da ausência de fiscalização ambiental, um problema que eu considero talvez o mais grave em matéria ambiental, né, que são a desigualdade socioeconômica brasileira. O Brasil é um país muito grande e a maior parte da sua população vive na pobreza ou na extrema pobreza, né? Então esse tipo de situação, pessoas que não têm água, pessoas que não têm esgoto, né, pessoas que não têm o que comer e acabam às vezes por necessidade, degradando uma área, morando num local onde não pode, e é difícil, né, você cobrar consciência ambiental da pessoa que vive na pobreza, uma pessoa que não tem o que comer, não está preocupada se ela vai separar o plástico, né, se ela vai reciclar. Então, esses problemas profundos, né, que dependem da conscientização,
gradual da população, mas são desafios muito grandes para o nosso país. O senhor toca num ponto sensível agora que se refere à consciência da população, né? Falta e muito. Então, como a gente já tem um arcabouço, sanções previstas, multas, e às vezes a gente observa que na prática elas não funcionam, uma educação, investimento em conscientização, educação. Seria importante também, no Brasil de 2023, porque a gente tem falado muito na Agenda 2030, o Poder Judiciário, o CNJ, tem inúmeras iniciativas nesse sentido, mas na ponta mesmo ali para o povo, para brasileiro médio que não tem tanta informação assim dos impactos disso no futuro. Esse seria um caminho importante, né, doutor Rômulo? É, mais do que importante, na minha opinião, é fundamental. A educação ambiental ela é fundamental, você conscientizar crianças e adolescentes que o futuro do país depende da preservação de hoje, né? Nós precisamos preservar hoje para ter um rio limpo no futuro, para ter o solo limpo no futuro, mas, na minha opinião, não adianta a gente colocar isso no currículo escolar das escolas públicas, das escolas particulares, se a criança, se o adolescente não está aprendendo isso em casa. Então, para mim, a educação ambiental começa em casa, é o exemplo que os pais vão dar para os filhos. Não adianta a criança ter na sala de aula noções de preservação, noção de legislação ambiental, se ela vê o pai jogando o lixo pela janela do carro, a mãe jogando o lixo no rio. Eu sei que essa é uma questão muito delicada, né? Como eu disse na resposta anterior, você cobrar esse tipo de conscientização, né, para pessoas às vezes que estão preocupadas com o que comer é exigir demais, mas a conscientização, o exemplo, parte de casa, parte dos pais. Devagarzinho a gente vai caminhando, né? E a gente falar de meio ambiente equilibrado é falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sem dúvida. Doutor Rômulo, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco. Boa tarde, até a próxima. Uma boa tarde, até a próxima. Agradeço a oportunidade. A seguir, Justiça Federal autoriza a operação contra a quadrilha que promovia imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Eu espero você, voltamos já. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o recurso da defesa do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, que tentou anular uma condenação por ofensas racistas e homofóbicas ao piloto britânico Lewis Hamilton. O brasileiro terá que pagar uma indenização de 5 milhões de reais. A defesa de Piquet alegou que a decisão inicial não considerou todos os aspectos do caso, mas a juíza Thaísa Guimarães considerou que não houve omissão e negou o pedido. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, encerrou o mutirão de inspeções ao sistema prisional goiano na última sexta-feira. A ministra ela foi acompanhada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o desembargador Carlos Alberto França, e uma comitiva de magistrados do CNJ. Acompanhe mais detalhes com Cariênia Cruz. A ministra Rosa Weber percorreu diversas alas de uma unidade prisional, conversou com detentos e recebeu informações sobre os trabalhos realizados nos últimos dias. Essas informações são preliminares de um relatório detalhado que vai ser apresentado posteriormente. A ministra Rosa se reuniu com os desembargadores do Poder Judiciário goiano para oficializar o encerramento da inspeção. A cerimônia foi realizada para marcar também a adesão da Justiça Goiana ao Pacto Nacional dos Direitos Humanos. Essa adesão reforça o compromisso com a garantia dos direitos fundamentais no sistema carcerário. O nosso tribunal adere a estar à disposição para todos nós juntos, em conjunto e de mãos dadas, podermos prestar um bom serviço à sociedade. Durante sua visita, a ministra Rosa Weber destacou também a criação de um grupo de trabalho que buscará soluções efetivas para combater violações aos direitos humanos no sistema prisional. A criação que me enche de alegria de grupo de trabalho com a finalidade de estabelecer fluxo interinstitucional e procedimentos para recebimento, processamento,
investigação, encaminhamento e monitoramento de notícias de tortura ou maus tratos em estabelecimentos de privação de liberdade, no sistema prisional e nas audiências judiciais no estado de Goiás. O Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, esteve no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba para a reunião final de inspeção e correição dos serviços da Justiça Eleitoral. Guilherme Glória tem agora os detalhes. Durante a visita a João Pessoa, na Paraíba, o ministro Benedito Gonçalves foi honrado com a medalha de alta distinção da Justiça Eleitoral paraibana. O ministro Gonçalves comandou a reunião ao lado da presidente do TRE da Paraíba e da Corregedora Regional Eleitoral do Estado. A realização das inspeções e correições nos TREs e nas zonas eleitorais é uma atribuição da Corregedoria Geral Eleitoral e tem como objetivo garantir a qualidade, a regularidade e a eficiência das atividades cartorárias, além de prevenir falhas e melhorar os processos de trabalho. As atividades deste ano começaram em março, no Distrito Federal. No segundo semestre, já está prevista uma inspeção no Rio Grande do Sul. A Justiça Federal em Governador Valadares, Minas Gerais, autorizou uma operação contra uma associação criminosa que realizava a imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. A estimativa é que mais de 250 brasileiros, incluindo 100 menores, foram levados ilegalmente pelo grupo para aquele país. Mais informações com Anderson Arcoverde. Os policiais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão, 3 de prisão preventiva e 1 de prisão temporária em 3 cidades mineiras, incluindo a capital, Belo Horizonte, e em Guarulhos, São Paulo. A Justiça ainda determinou o bloqueio de cerca de 26 milhões de reais. Segundo as investigações, os envolvidos aplicavam um método conhecido como cai-cai, que ameaça os familiares do imigrante que é detido pelos agentes da fronteira e não paga as quantias combinadas. A travessia era feita pela fronteira dos Estados Unidos com o México e colocava a vida dos imigrantes em risco. Os acusados vão responder pelos crimes de promoção de imigração ilegal, inclusive de criança ou adolescente, e associação criminosa. As penas podem somar 14 anos de prisão. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, excelente semana para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau.